Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre como é empreender com permissão, ou melhor, permissão para empreender. Senhoras e senhores, recebam comigo aqui no encontro Michele Jacobs. Olá, Ramon. Muito bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E toda vez que eu converso com você, quando a gente tá nos bastidores, ali alguma coisa, eu te vejo com muita energia. Sim, eu tenho. Disposição não falta aqui. Sempre foi assim? Sempre foi assim, desde que eu sou pequena. Eu sou pau para toda a obra. Então, eu não conseguia entender que como alguém com tanta disposição não ia para frente como merecia. Porque o dinheiro até entrava, mas ele desaparecia na mesma velocidade que ele entrava. Você falou de energia para empreender. Você sempre foi empreendedora? Começou a ser empreendedora em algum momento? Como que foi a sua jornada até você empreender? Não. Eu não tinha a menor noção que eu iria empreender. Eu cresci na era industrial mesmo, né? Fui ali domada para fazer faculdade e trabalhar em uma grande empresa. Esse era o perfil que os meus pais implantaram em mim e tá tudo bem. Eu fiz faculdade, estava trabalhando numa grande empresa, até que eu já tinha morado fora, vim para São Paulo para terminar a minha faculdade, comecei a trabalhar numa grande empresa e nesse meio tempo eu conheci um alemão. E quando eu conheci essa pessoa, a gente morou alguns anos no Brasil e decidimos, depois de alguns anos, voltar para a Alemanha. Quando a gente voltou para a Alemanha, eu me deparei com uma situação que eu não falava um A em alemão. Você foi morar na Alemanha sem falar alemão? Sem falar alemão. Eu estudei um pouquinho aqui, mas não servia só servia para dar um Guten Morgen, que é bom dia. Então, eu falei, puxa, eu já tinha morado na Inglaterra quando eu era mais jovem, e lá eu trabalhei de faxineira, fritei batata frita, garçonete. E eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida de novo. O que eu vou fazer? E aí eu fui pra internet e descobri o digital. E eu falei, nossa, o digital dá pra te trabalhar falando inglês e tal, é um mundo bacana até. Decidi abrir minha empresa lá na Alemanha. E aí foi um passo que o meu ex-marido falava, tu é doida, tu não fala nada de alemão, tu não sabe nada de empreendedorismo, tu vai abrir uma empresa. E eu não vou te mentir, Ramon, eu senti muito medo naquele momento, porque eu não falava realmente quase nada de alemão, é super burocrático, não tinha apoio, porque eu ganhava bem nos trabalhos que eu trabalhava, não tinha apoio, mas eu sempre tive muita coragem. E aí, saí de lá com a minha empresa registrada. E, claro, patinei bastante nesse caminho, porque na época contratei um contador que foi muito ruim e tal, mas eu comecei a fazer muito dinheiro muito rápido. E aí tive uns tropeços com o meu contador e tal, mas aos poucos fui entendendo. Então, que bom que eu tive essa coragem. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos que as pessoas precisam entender para empreender. Você precisa ter um pouco mais de coragem que você vai ter num emprego tradicional, porque você vai ter que arriscar algumas coisas. Nada é preto no branco, como diz a minha mãe. Você não tem certeza. Eu não tinha certeza que aquilo ia dar certo. Eu não tinha certeza se eu ia saber pagar os impostos, e todo mundo me falava, nossa, mas na Alemanha é muito imposto, e daí se tu fizer errado, tu pode até ir pra cadeia. Mas eu estava vivendo o sonho que eu sonhava, né? Que eu viajava muito, daí eu, apesar de ser casada na época, eu vivia indo em conferências, fui várias vezes à China, fui a Hong Kong, fui na Austrália, fui várias vezes nos Estados Unidos, viajei toda a Europa. Então, eu estava vivendo esse sonho, sabe? Aquilo que eu sonhei. Só que não estava mais combinando com a minha vida, com o meu casamento e tal. E aí, eu não tomei uma decisão de me separar no momento certo e acabei ficando grávida, que daí que foi que a minha vida mudou da água para o vinho. Você estava vivendo um conflito ali no relacionamento, pensando em se separar? Isso. E adiei a decisão por 3 anos. Até que, quando eu realmente decidi, aí eu descobri que estava grávida. Isso é uma situação que eu vejo muito se repetir. Vou tomar uma decisão
E essa decisão da mulher que engravida para se separar ou não, ela traz aquele lugar do pronto, engravidei, agora eu tenho uma justificativa para ficar aqui, eu não preciso decidir sair, pelo menos por enquanto, eu tenho um motivo para ficar. E como foi? Resolveu? Não, não, só piorou. Daí, do momento que eu descobri que eu estava grávida, a minha vida desmoronou. Eu só posso dizer assim, a minha gravidez foi um pouco complicada, eu acho que por essa questão, que na verdade eu estava vivendo esse sonho. Então, eu ser mãe não estava na minha lista. Muito pelo contrário, eu não pensava nisso. Então, quando eu me vi com a realidade de ser mãe, eu falei, pronto, já era. Agora acabou o meu sonho, eu vou ter que continuar casada. Acabou o meu sonho, até dá. Eu vou ter que continuar casada. E claro que isso impactou na minha gravidez, que começou a me trazer problemas. E aí, o que aconteceu, Ramon? Como eu não tinha criado uma estrutura do meu negócio para ele andar sem mim, eu fazia praticamente eu tinha esse ganho praticamente com alguns freelancers e eu trabalhando, que era fácil e tal. E eu não tinha estrutura, então eu fui perdendo cliente a cliente. Quanto menos eu podia trabalhar, eu fui perdendo cliente a cliente. E aí eu fui ficando ainda mais presa no meu casamento, porque daí tinha a questão financeira. Eu não estava ganhando mais dinheiro, o filho, eu na Alemanha, e daí eu pensava, meu Deus, como que eu me coloquei nessa situação e como que eu vou sair dessa situação? Meu filho nasceu e a situação só foi piorando. Meu filho nasceu e a situação foi piorando. Ele teve cólicas horríveis, assim, até hoje o médico, ele não consegue explicar, eles faziam um teste no meu leite, davam um leite especial e o meu filho não parava de chorar, ele chorava 8 a 9 horas sem parar por dia. Eu perdi minha identidade, eu não era aquela Michele que viajava, eu não era mais a mesma pessoa. As minhas amigas falam que elas não me reconheciam, assim, que eu perdi os amigos, as pessoas eu não tinha mais conexão com as pessoas e tal. Foi um momento muito estranho da minha vida, assim. E passou esse momento e quando começou a melhorar essa história do choro do meu filho, eu falei, ok, agora eu tenho que tomar a decisão de sair desse casamento, isso aqui já tá acabando comigo, né? Além disso, brigas no casamento, não tava um momento legal. Criança chorando, brigas no casamento. E daí eu falei, vou ter que me reinventar, porque eu fiquei praticamente 2 anos fora do mercado. E quando eu decidi me reinventar, chamei um sócio, porque eu também percebi que sozinha era mais difícil. Eu precisava de alguém para me ajudar a criar essa estrutura e tal. Chamei um sócio, que eu falo que ele é doido de ter entrado na minha sociedade. Wesley, também é aliado. Querer entrar numa sociedade com uma pessoa que estava no estado que eu estava. Ainda bem que tinha alguém mais maluco que eu naquele momento. Bora embarcar comigo aí, irmão. Exatamente. Mas ele me conhecia das épocas passadas, ele viu quanto eu era... Ele era do Brasil ou ele era da Inglaterra? Da Inglaterra, foi meu amigo quando eu morei lá. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele via a minha felicidade trabalhando na época que eu estava... Que eu estava bem. Então, ele estava muito infeliz no trabalho dele, na CLT. Muito, muito infeliz. Assim, meio depressivo, ganhando muito bem, ele ganhava. E ele viu uma chance de sair daquilo. Então, nos abraçamos ali e vamos fazer isso acontecer. E aí, Ramon, nesse momento, eu tomei uma decisão. Vou me separar. E aí, me atirei no trabalho. Mas me atirei mesmo. Eu trabalhava 18, 16 horas por dia. Eu não sentia amor de mãe no início do meu filho. Eu cheguei uma vez aí pro Google e perguntar pro Google por que eu não amo meu filho. Enquanto tu via todas as mães, eu via minhas amigas, na idade que eu tava muitas amigas estavam tendo filho, e elas eram felizes, elas estavam muito contentes em ter filho, e eu via aquilo como um peso. E eu falava, meu Deus, que tá acontecendo? Eu não sinto prazer nisso. E daí, eu acho que ia virando uma bola de neve, ia ficando cada vez mais pesado, cada vez mais difícil.
E aí, o que eu fiz? É difícil até compartilhar isso com alguém, né? Não, na época. Hoje, que eu já me livrei de tudo e eu vou contar pro pessoal, a culpa não existe mais, eu consigo falar. Mas até 1 ano e meio eu não conseguia falar disso. Como eu tô falando agora pra tanta gente, eu não conseguia falar disso, porque tu te culpa muito só por pensar. E esse sentimento não é um sentimento normal, é um tabu tu olhar pra maternidade de uma forma negativa. Não, no final, a gente sabe que não tá certo, mas é que a minha vida tava tão embaralhada que eu não tava preparada pra ser mãe. E deve ser, eu não consigo conceber a sensação de você ter um filho como uma mãe e olhar pra ele e dizer assim, não sei se eu te amo, como é que funciona esse negócio aqui? E como foi mexer nesse eu vou chamar de vespeiro. Como foi mexer nesse lugar em relação ao seu filho? Como é que você percebeu que tinha alguma coisa ali que você precisava limpar? Você falou que tem 1 ano e meio que você começou a mexer nisso, resolver tudo isso. Depois desses 2 anos que eu me separei, me atirei no trabalho, 18, 16 horas. Olha a loucura, Ramon. Na minha cabeça, eu me contava a seguinte história. Tá, eu vou trabalhar muito agora, vou fazer muito dinheiro, e aí depois eu vou recompensar pro meu filho, que com dinheiro a gente resolve qualquer coisa. Então era isso na minha cabeça. Então meu filho ficava com a babá o dia inteiro, que dormia lá em casa. Era galinha pintadinha e babá, galinha pintadinha e babá. E seu filho quase não te via? Quase não me via, assim. Quase. Claro, eu trabalhava em casa, então a gente facilitava pouco esse processo. Claro, a gente. Mas assim, eu vivia com computador, vivia trabalhando. Hoje eu até entendo que foi uma fuga, sabe, Ramon? Que era tanto, aquela situação estava tão pesada, eu não querendo lidar com esse fato, separando e tudo, que foi a fuga. Tá, vou trabalhar porque daí todo mundo falava, ai, tadinha, olha como ela é esforçada, ela trabalha pra caramba, 16, 18 horas. Aquele perfil narcisista no talo. Com um filho pequeno lá na Alemanha, olha como ela é esforçada, né? Então, isso me dava não sei se é gás que se fala, mas te dá alguma coisa. É uma energia, né? É uma energia. E olha que interessante, você falou sobre fuga. Parece mais difícil trabalhar 16 horas por dia, mas às vezes é mais fácil trabalhar 16 horas por dia porque você consegue evitar o tempo que você teria sobrando para encarar uma coisa que tá difícil e tá doendo. Exato. E como foi esse período aí? Trabalho, filho ficava aqui, quanto tempo durou isso? Isso durou em torno de uns 2 anos até eu começar, porque daí veio a culpa, que numa hora eu me dei por conta, as coisas começaram a melhorar financeiramente. Eu nunca tive problema para fazer dinheiro, Ramon. Então, na época a gente começou a trabalhar, que depois eu posso explicar, que é com e-commerce sem estoque, e a gente teve lojas que chegou a faturar milhões e fazia os nossos negócios e ia para... Mas parece que era sempre assim, ó. A gente fazia dinheiro, aí pum, encontrava um sócio que dava um golpe, ou alguém que destruía, trazia para o projeto alguém que fazia tudo errado. Então era assim, ó. Ah, não, tá, mas eu sei fazer dinheiro. Então vamos lá, fazia mais dinheiro, daqui a pouco, pum. Então começou assim essa gangorra financeira na minha vida. Mas lá, quando meu filho tinha uns 4 anos, que as coisas já tinha me separado, o financeiro tava melhorando, aí eu comecei a me dar por conta. Caraca, eu tô perdendo a infância do meu filho completamente. Tipo, ele tá com 4 anos e não sei qual é o meu papel de... Eu não sabia nada, assim. Tipo, minha vida era só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho. Aí eu comecei a encarar isso e daí veio uma culpa muito grande. Uma culpa muito grande. Que merda de mãe que eu sou. Eu me olhava assim, que merda de mãe que eu sou. Como é que eu posso ser uma pessoa tão ruim? Como é que eu posso ser... Como que pode ser isso? E aí eu comecei a procurar desenvolvimento pessoal, por si só, né? Comecei a ler livros, fazer terapia. Aí foi que eu comecei a entender a rejeição, que talvez o meu filho estava tendo aquele comportamento por causa
da rejeição. E deu uma melhoradinha, assim, sabe? Eu melhorava um pouquinho, mas ainda não entendia. E a gangorra financeira lá continuando. Eu e o Wesley na... Fazia dinheiro, alguma coisa, você fazia um contrato com um sócio, com alguém, e o dinheiro sumia. Exatamente. Então, seu problema não era fazer, seu problema era ficar com o dinheiro. Era você não podia ficar com o dinheiro. E como eu não Você já tinha percebido que era um padrão naquela época? Não percebia. Engraçado, sabe? Eu não percebia. Porque na minha cabeça eu me botava no lugar de vítima. Eu falava assim, nossa, eu sou tão inteligente, eu sou tão estudada, eu tenho tanta disposição, e sempre vem alguém e me dá um golpe. E sempre os projetos, que as pessoas que eu coloco no projeto não trabalham, só vêm para não agregar. Então, eu acho que é uma posição de vítima, né? Eu me colocava numa posição de vítima. Pô, como o mundo é injusto, eu sou tão trabalhadora, e olha o que acontece. Então, eu não conseguia enxergar como padrão, eu enxergava como, sei lá, vida injusta. Olha o que estão fazendo comigo, logo eu. Logo eu, que sou tão esforçada. A vítima com narcisismo ali. Logo eu e faço tudo, logo eu e faço tudo. Trabalho muito e quando chega a minha vez, alguém me passa a perna aqui. Exatamente. Então, eu fiquei, né, nessa gangorra e sempre procurando, tá, mas qual é o próximo passo que eu vou para dar? Eu queria realmente arrumar isso, eu queria arrumar essa situação, porque eu via outras pessoas prosperando muito, eu sabia da minha capacidade, eu conheço, a minha disposição é infinita, praticamente, e eu não andava como eu mereço, como eu acreditava que eu merecia. Então, uma vez daí, navegando pela internet, daí eu vejo o Elton falando sobre, se você ganha e perde dinheiro, não é porque te falta capacidade, não é porque te falta disposição, é porque te falta permissão. Daí aquilo, nossa, é isso. Não adianta, que será que é essa permissão? Porque é isso, só pode ser isso, porque eu tenho tudo que esse cara tá falando e eu não... Se eu tenho capacidade, se eu tenho disposição, deve ser esse negócio que esse rapaz tá falando aí. Exatamente, deve ser. Então, aí foi que eu entrei pra Aliança em julho de 2023. Aí descobri uma dependência emocional com meu sócio muito forte, muito forte. Ainda dentro da aliança, levei meu último tombo, tá? Que eu acho que encerrou agora. Diplomou esse tombo? Diplomou, foi 250 mil o prejuízo. Diplomou. Reais ou euros? Não, reais, graças a Deus, reais. Não vão converter essa moeda, não. Trouxe uma pessoa, eu trouxe, tá? Uma pessoa pro nosso empreendimento que saiu nos devendo em torno de 250 mil reais. Aí Você já tinha conhecido o Elton aí, Aliança Divergente, ou ainda não? Já tinha. Já tinha. Foi. Quando você perdeu esse dinheiro, você fez essa ligação com o seu padrão? Daí eu fiz total, porque eu já estava conseguindo, eu já estava estudando e já estava entendendo. E nessa época, eu estava limpando o núcleo e começando a encarar a maternidade, a sombra da maternidade. Só voltando aí antes de você entrar nesse ponto. O seu padrão que você falou lá atrás era de trazer pessoas que te passavam a perna, tiravam o dinheiro. Aqui agora, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos tem isso. Esses 250 mil foi também alguém que te passou a perna e que tirou um dinheiro. Ou seja, esse padrão estava girando, tinha anos já. Já, tinha anos. Tinha anos. Você entendeu que você precisava de perder esses 250 mil ainda? Para romper o padrão? Sim. Eu precisava de um tombo forte, que eu acho que senão eu não ia romper. Entendeu? Eu acredito que a vida me trouxe esse tombo que é pra... Sabia que esse tombo poderia ter sido menor? Acredito que sim. É porque a pré-queda você consegue controlar a intensidade dela. Você consegue viver ela mais rápido. A gente pode falar outro encontro sobre isso, mas isso é muito bom. Você precisava do problema. Talvez não nessa intensidade, mas nessa intensidade, a diferença, o mais importante é se você conseguir usar para quebrar o padrão. Você usou para quebrar o padrão? Sim, usamos. Então foi barato. Se você quebrou o padrão ali depois, o que aconteceu? Vamos depois disso.
Você identificou esse negócio, entrou na aliança, o que começou a acontecer? O que mudou na sua vida? Depois que eu entrei na aliança, que eu comecei a colocar os nossos óculos, primeira coisa, eu comecei a perceber que eu não tinha coragem de ter conversas difíceis. Eu procrastinava qualquer conversa com um colaborador. Por que essas pessoas, elas também entravam... Primeiro que eu acreditava em tudo que as pessoas falavam, super inocente, né? E depois disso, eu não tinha coragem de peitar essas pessoas, eu não tinha coragem de trazer os problemas e de falar sobre as coisas difíceis. Então, isso foi uma coisa que, depois dessa queda, eu e meu sócio tivemos uma conversa muito difícil. Muito difícil. A gente sentou e colocou todos os pingos dos is da minha vida. A gente conversou sobre todo esse passado. A gente conversou sobre o passado dele, que, por causa de tantos problemas, eu e meu sócio, a gente estava numa dependência emocional, assim, bizarra, Ramon, bizarra. Então, não é só com pai, mãe, não. Também a gente começou a entrar um nos problemas do outro. Ele sentia a culpa que eu sentia pelo meu filho. Olha que louco. Porque ele também passou por aquilo junto e ele sentia a culpa que eu sentia porque o meu filho não pôde ter sido cuidado porque ele trabalhava comigo. Então, a gente estava numa ligação muito, muito louca, sabe? Então, a gente teve que quebrar isso. Primeira coisa, a gente teve que ter uma conversa muito séria. Minha vida aqui, tua vida aqui, nós somos sócios, mas a gente tem que parar com isso de viver os problemas um dos outros. Tu vai arrumar a tua casa e eu vou arrumar a minha. Foi essa conversa que a gente teve. E o que aconteceu depois desse alinhamento? Não foi um período muito fácil no início, que a gente se estranhou um pouco, mas aos poucos ele foi mudando o comportamento dele e eu o meu. É um novo jeito de viver, né? É um novo jeito. De fato, você corrige uma relação ali e parece que você é que, na verdade, de fato é isso que acontece. Você deixa de ser aquela pessoa velha e começa a se tornar uma pessoa nova. Então, deixa eu aprender a me relacionar com você, por exemplo, só sendo sócia. E não tendo que ser sua mãe, seu pai, a babá do seu filho, aquela mistura que virou. Eu preciso reaprender a me relacionar com você. O Wesley, ele falou pra mim, né? Ele sentia uma obrigação de me proteger. Daí eu falei pra ele, cara, tu não é meu pai. Tu não é meu pai. Obrigação de proteger. Seu sócio. Meu sócio. Por causa do meu filho e tal, por tudo que ele viu eu passando por esse momento de o meu filho chorando e eu trabalhando muito e tal. Criou uma culpa nos dois. A gente conversava muito e tal. A gente nem vê, né, que às vezes a gente vai contando as coisas pra pessoa e tá passando pra ela toda essa energia e aí eu falei, cara, tu não é meu pai. Eu falei pra ele, tu não precisa se preocupar comigo. E é interessante o que você falou. A gente nem vê que tá falando com o outro e passando tudo isso. Mas no fundo é o que a gente quer. Quando a gente tá naquele padrão ali, você fala assim, caramba, eu nem percebi que eu passei isso. Mas lá naquela época eu precisava passar isso aqui pra ver se alguém fazia alguma coisa por mim. E hoje eu não conto mais meus problemas para as pessoas, desde que agora eu tô nesse momento assim que eu já tô bem... eu já tô aqui pós-graduada na aliança, digamos assim. Eu não preciso dividir meus problemas com ninguém, tipo, eu não quero apoio de ninguém. E como ficou em relação ao seu filho? Então, aí, ao mesmo tempo que eu tive essa conversa, eu também eu falei pro Wesley que a prioridade, a partir de agora, seria o meu filho. Conversei com o meu time, falei, eu só trabalho quando meu filho estiver comigo até 13h30 da tarde. Deve ter sido uma decisão muito difícil, né? É muito difícil pra mim, porque... Não difícil porque é difícil, mas pra eu aceitar, porque eu amo trabalhar. E é uma mudança, assim, pra mim. Nossa, vou ter que ficar brincando de tarde agora e tal. Nunca gostei, sabe? Então, eu teria que me acostumar com aquela situação. E aí, conversei com o meu time, eu falei, não aceito mais ligações, não vou atender, só casos urgentes. E aí, passei o ano de 2024 me doando muito pro meu filho. Assim, até coloquei no meu plano perfeito, no início de 2023, que eu queria ser uma mãe melhor pro meu filho. E aí, nunca vou me esquecer, sabe, Ramon? Agora foi se eu não me engano, outubro. Ai, eu até me emociono. Meu filho, ele pegou e ele
Ele falou assim pra mim, nunca tinha me falado, ele falou, mãe, tu é a melhor mãe do mundo, sabe? Tipo, foi muito legal. Eu nunca tinha ouvido, sabe? Dei quase eu te amo do meu filho, porque a gente era distante. Nós éramos muito distantes, sabe? Então, sei lá, eu comecei a criar um relacionamento com meu filho, sabe? Que eu não tinha antes. Antes você corria risco, você arriscava, trabalhou com tudo, depois você aprendeu a fazer dinheiro quando abriu o seu CNPJ lá, ou seja, coragem não te faltava, disposição não te faltava, capacidade você aprendeu. Só que você fazia dinheiro, o dinheiro ia embora. Fazia dinheiro, o dinheiro ia embora. Fazia dinheiro, o dinheiro ia embora. Depois precisou perder 250 mil para quebrar um padrão. Exato. Depois, nessa época que você começou a quebrar o padrão, começou a encarar a relação com seu sócio, que você tinha dependência emocional, a coisa começou a andar diferente, começou a encarar a relação com seu filho, tudo aquilo que ainda ficou, os resquícios, seu filho está melhorando. Qual que é a vantagem? O tema do encontro de hoje é vantagens de empreender com permissão. Qual que é a vantagem de você? Antes, quando você empreendia com muita capacidade de disposição, e agora, quando você começou a mexer na permissão? Tu vê a coisa andar, pra mim, que sou mulher, de uma forma mais leve. Eu sempre ouvia falar na leveza da mulher, na sabedoria da mulher, e parece que no percorrer da minha vida eu perdi isso. Então, tudo, pra mim, no empreendedorismo era com muito esforço. Então, eu tinha que trabalhar horas, era tudo muito pesado. E eu sempre me colocava na posição de vítima, até falando assim, eu adorava Ramon quando alguém dizia, nossa, ela trabalha demais, como ela é esforçada, como ela é trabalhadora. Não sei porque eu gostava muito, sabe, aquilo me fazia bem. Então, hoje eu não preciso mais disso. Hoje as pessoas Olha só que legal, hoje as pessoas falam assim, cara, como é que tu dá conta? Tu tá sempre com teu filho, porque o meu status no meu Instagram é eu mostrando ali a minha vida, eu indo buscar meu filho. E hoje o papo é diferente, as pessoas falam, mas como tu consegue fazer tudo? Tipo, como que tu dá conta? Daí eu falei, não é que eu dou conta, é bem dividido e tal. Então, ficou muito mais leve empreender com essa perspectiva com os nossos óculos aqui da aliança. Só um ajuste aqui para quem está assistindo. Naquele caso ali era o padrão de narcisismo, porque você fazia muito, a vítima ela nem faz. Ah, tá. E aí você era reconhecida pelo esforço. Então você ficava fazendo, só que você não era reconhecido pelo resultado, só pelo esforço. Só pelo esforço. Aí você começou agora a ser reconhecida pelo resultado. Sim. Tá fazendo, tô com meu filho, tô curtindo. Se incomodem aí vocês que estão em casa e não estão tendo resultado, mas eu tô curtindo a minha vida agora. Exatamente. Então, tô feliz e tô tendo resultado, tô fazendo bons negócios, tô fazendo network agora que me traz resultado, não network para me sugar, que eu trazia gente também que nunca diziam que ia entregar X, chegava na hora, quem trabalhava era eu e o meu sócio. Tipo, a gente entregava tudo e as outras pessoas não entregavam. Você trazia gente e ainda trabalhava para quem você trazia. Isso, exatamente. Era sempre assim, esse o padrão. Então, cambada de incompetente. Exato. Nós, só a gente que trabalha, só como nós somos bons, era assim o pensamento. Então, hoje eu empreendo com leveza. Claro que não tem como empreender sem você arriscar. Então, continuo tendo a coragem de arriscar. Isso não existe. Quem está aí nos assistindo, pessoal, tira da tua cabeça que empreender, você não vai precisar arriscar alguma coisa. Isso não existe, Ramon. Não existe você empreender sem arriscar. Então, uma hora você vai ter que tomar a decisão de sair do seu emprego, que te traz segurança. Uma hora você vai ter que tomar a decisão de tirar, talvez, o dinheiro que você tinha reservado para X, para colocar no seu negócio e reinvestir no seu negócio. Então, são certas coragens que tu tem que ter. Mas como é gostoso empreender com permissão, porque tendo a permissão, tu sabe que provavelmente o risco tem muito mais chance de te trazer resultados. Então, é uma matemática que começa a fechar. Você começa a deixar de precisar que dê errado para mostrar para as pessoas o quanto você se esforçou para que
desse certo, mas nunca deu. E a gente sempre fala aqui, né? Você precisa de 3 coisas para ter sucesso e crescer. Não é só permissão, é capacidade, disposição, é vontade, é querer, é ir para cima e permissão. No seu caso, faltava ainda um pouquinho de... Você tinha permissão para ter um resultado. Você não tinha permissão para manter o resultado. Mas capacidade e disposição você tinha. Sempre tive, Eu estudo muito, né?